Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Coisa boa é poder estar na presença de Deus para adorar o Senhor e louvar o nome de Jesus. Como sempre, nós tiramos esse momento exclusivamente a Deus. Eu acho que esse momento é o momento de nós nos concentrarmos somente no que Deus tem para nós aqui hoje. Nós viemos aqui para adorar Ele, nós viemos aqui para orar, viemos aqui para pedir, viemos também para agradecer. E louvamos a Deus porque Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Esse culto é um culto de edificação da nossa vida. E eu acredito que Deus, como sempre, tem nos abençoado todas as terças-feiras. Embora nós sentimos hoje a falta do nosso pastor presidente, e nós sabemos disso, que quando a ausência do nosso pastor, a gente fica um pouco assim, apreensivo. Mas acredite numa coisa, Deus vai continuar falando conosco aqui de forma maravilhosa e poderosa. Eu quero ler um texto da Bíblia, que está no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, bem conhecido, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24, do Evangelho que escreveu Mateus. É algo muito importante dentro desse texto aqui. Maravilhoso. Na verdade, esse texto que nós vamos ler, Jesus está concluindo um sermão. Todos acharam, amém, irmãos? Diz a Bíblia, 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós observamos aqui Jesus trazendo ou concluindo um dos maiores sermões de toda a história. Até hoje não existiu e não vai existir um sermão tão valioso e tão maravilhoso como este. E aqui ele está falando sobre aqueles que ouviram a palavra, os seus ensinamentos. Perdão, irmão. Que ouviram a sua palavra, que estiveram ou que tiveram prazer de ouvir os seus ensinamentos. Logo ele vai dizer no versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Há uma diferença aqui. Ele está falando sobre o que escuta as palavras e não pratica, e o que escuta e põe em prática. Há uma diferença aqui. Se nós olharmos para a Bíblia, no capítulo 5, inicia esse sermão. Então aí nós observamos no capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, Jesus ensinando a sua palavra. E é interessante que quando Jesus veja a multidão, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus sobe no monte, e ele vai iniciar um sermão poderoso. E quando ele sobe no monte,
ele usa uma estratégia, ele fica num lugar de destaque. Não que ele quisesse aparecer. Porque esse lugar, quando coloca em destaque, não é para que o homem seja melhor. É para que as pessoas tenham mais visão e quem prega possa ver os que estão ouvindo. Jesus sobe no monte. E aí Jesus começa a ensinar a multidão que veio para ouvi-lo. Talvez alguns vieram ali naquele dia. Vieram para receber um milagre, vieram para receber uma cura, vieram porque precisavam de uma ajuda, vieram porque ouviram falar de Jesus e a sua fama correu por todo Israel. E eles vieram próximo de Jesus. E aí Jesus começa a ensinar. E eu acho interessante que no capítulo 5, o versículo 3, a primeira palavra de Jesus é bem-aventurado. Ele vai falar das bem-aventuranças. E são 9 bem-aventuranças ali que Jesus cita. E o que me chama a atenção para mim poder falar aqui hoje, concluir o assunto que nós lemos, é que ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Quando nós traduzimos, ou vamos traduzir esta palavra, pobre de espírito, nós entendemos que Jesus está dizendo que é mais que feliz aquele que não quer ser melhor do que o outro. É mais do que feliz aquele que olha para o seu semelhante e entende que ele é igual a todos. Ele não considera-se melhor do que alguém. Ele reconhece que ele é uma pessoa limitada. Ele reconhece que tudo que tem, existe um ser superior à sua vida. Jesus começa o seu sermão falando sobre isso. Falando para que o homem possa entender que todos nós precisamos ser simples, humildes e entendermos que existe um ser superior que é Deus. Quando nós entendemos isso, nós passamos a termos comunhão com Deus. Oh glória, aleluia. Jesus traz um ensino tão poderoso, tão maravilhoso, e as pessoas se prendem a esse ensino. Entre o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, nós observamos que tem 111 versículos. E o escritor, Mateus, ele fala da introdução de 4 versículos somente, em que ele dá a introdução e finaliza o sermão do Senhor. E os 107 versículos, todos eles são ensinamentos de Jesus. E quando Jesus fala sobre o pobre de espírito, ele inicia dizendo que todos os seres humanos precisam entender que sem ele ninguém poderá ser salvo. Por mais que nós venhamos a nos esforçar, por mais que nós venhamos a ser bom, oh glória, eu sinto Deus aqui, a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Nós necessitamos de Deus, nós precisamos de Deus. A minha bondade não pode me salvar, o meu orgulho não pode me salvar, o meu dinheiro não pode me salvar, a minha posição não pode me salvar. Mas o dia que eu reconhecer que eu preciso de um Salvador, então eu posso ser salvo. E quando nós entendemos isso, logo ele vai falar também no outros bem-aventurados que choram. É na sequência das bem-aventuranças. Quando ele vai falar sobre bem-aventurados que choram, é porque nós dependemos dele e nós vamos enfrentar desafios. Na última parte das bem-aventuranças, Jesus vai dizer assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós.
Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando nós entendemos que para servir o Senhor, nós necessitamos entender uma coisa, que é por meio de lutas, de dificuldades, de esforço, que nós vamos conquistar a vida eterna. Oh glória! Nós precisamos compreendermos esses ensinamentos que são o mais poderoso, o mais maravilhoso para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. E logo ele vai dizer: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, e põe em prática, oh glória, glória a Deus, ele vai ser firme, ele vai ser vencedor, ele vai ser estruturado, glória a Deus, ele vai enfrentar os desafios, mas ele vai permanecer. Os ventos vão soprar, mas não vão derrubar. As lutas vão vir, mas ele não vai cair. Porque não basta ouvir a palavra de Deus, tem que haver prática dela. Nós observamos no dia de hoje um conhecimento tão maravilhoso. As pessoas estão cheias de conhecimento. Se nós olharmos nos WhatsApp da vida, né? É mensagens e mensagens bonitas, textos bíblicos. E as pessoas se admiram com o texto que são passados uns para os outros. Admiram as mensagens, mas são poucos os que querem viver a mensagem. As pessoas gostam de ouvir, de falar de amor, mas são poucos os que querem sofrer para amar. Glória a Deus. Hoje nós temos igrejas cheias, porque tem prazer em ouvir a palavra, mas não tem prazer em obedecê-la. Não basta somente ouvir, não basta somente ser ouvintes, não basta somente admirá-la, nós precisamos obedecê-la. Oh glória! E Jesus vai trazer um ensinamento muito interessante. E já no capítulo 7 que nós lemos, no versículo 1, todo este capítulo, ele vai falar sobre julgamento, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre a porta estreita, e ele vai falar sobre os falsos profetas. E aí vem a conclusão do assunto aos que estão ouvindo seus ensinamentos. Glória a Deus. Quando ele fala no capítulo 7, é Jesus que está ensinando: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Isso é um ensinamento, isso é uma doutrina. Só que hoje nós, infelizmente, condenamos tanto, julgamos tanto, observamos tanto, apontamos tanto, e a Bíblia diz que isso vai um dia ter retorno. Com a mesma medida com que nós medimos, com a mesma forma com que nós julgamos, nós também vamos ser julgados. Oh glória! Nós precisamos parar de apontar, nós precisamos parar de olhar os erros, nós precisamos obedecer a sua palavra. E é tão interessante que é pregado, e é ensinado, e é falado, mas entra por aqui e sai por aqui. Boa palavra, é verdade, e tem alguns que às vezes até colocam o texto atrás do carro: não julgueis. Mas na verdade, quando ele coloca esse texto, porque talvez ele está fazendo coisa errada e não quer que as pessoas comentem dele, não é verdade?
Aleluia. Às vezes nós usamos muito esse texto também para nos defender, porque não obedecemos a palavra de Deus. Se existe alguma coisa que nos julga, é somente a palavra. E é a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui nesta noite. Se ela fala conosco, somente ela tem o poder de nos advertir. Oh glória! É a palavra que nos coloca no caminho certo. É a palavra que nos ensina a vivermos segundo a vontade de Deus. Tudo que está escrito nesta palavra aqui na Bíblia é sagrado e do céu para as nossas vidas. E nós precisamos vivê-la. E aí Jesus traz o ensinamento para nós. Todo aquele, pois, que escuta e pratica. Como é que você faz? Como é que nós estamos fazendo? Estamos condenando as pessoas? Ou estamos apontando para as pessoas? O que é que o crente faz então? O crente ora pela pessoa. O crente adverte a pessoa. O crente conversa com a pessoa. O crente ora pela pessoa. O crente não aponta e não condena. Só quem pode fazer isso é Deus. Nós não somos deuses. Não somos juízes. Oh glória! De forma alguma podemos fazer isso. Vivemos numa época em que as pessoas se condenam tanto, é igreja contra igreja, pastores contra pastores. Onde está Deus? Se nós obedecermos a sua palavra, vamos ter comunhão com todos. Comunhão com todos. Comunhão com todos. Oh glória! Aí Jesus vai continuar falando sobre oração. E aí no versículo 7 ele diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todos os que buscam encontram, e todo aquele que bate, a porta vai se abrir. É interessante nós entendermos que oração, a palavra oração, ela fala de palavras e de ação. Quando a gente vai falar de uma oratória, é alguém que transmite uma palavra boa, que sabe falar, ela tem uma boa oratória, ele sabe falar. Quando nós sabemos orar, é porque nós estamos falando. E oração é porque estamos orando e estamos agindo. Não basta orar se nós não obedecermos. Não basta nós dobrarmos os joelhos, falar com Deus, se as nossas ações não condizem com o que nós falamos com Deus. Não adianta. Quando Jesus disse que nós vamos conquistar, ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscais. Ou seja, às vezes nós oramos também. Quantas pessoas que às vezes estão desempregadas e querem um emprego, não é verdade? Jesus, me abre a porta, me dá um emprego. Ora, senta no sofá e vai descansar. Não vai vir um emprego ali não. Ele precisa orar e ele precisa agir. Ele precisa ir na empresa. Ele precisa levar o currículo. Ele precisa dizer: eu preciso de um emprego, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Deus vai abrir uma porta e ele vai. Oh glória! É orar e agir. Deus está pronto a nos abençoar, mas muitas das vezes é que nós oramos, mas não agimos. Nós pedimos, mas a nossa vida não está bem na sua presença. Agora, se eu estou bem com Deus, se eu estou em paz com Deus, e se eu orar, Deus vai agir na minha vida. Oh glória! Quantos estão entendendo a mensagem aqui hoje? Deus está falando conosco aqui. Não adianta ouvir a palavra e não praticar. Não adianta. Dentro deste sermão que Jesus está trazendo aqui, Jesus fala:
sobre tantas as coisas, tanta coisa boa é falado aqui dentro desse sermão aqui. Ele vai falar contra a lei, ou seja, ele vai dizer assim: eu não vim para revogar a lei, para desfazer a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus está dizendo dentro desse sermão, ele está pregando dentro desse sermão. Ouviste o que foi dito na lei? Não matarás. Sabe o que é que eu digo para vocês? Se vocês só se irritar contra alguém, vocês já pecaram. Se vocês só odiar alguém, é como se vocês tivessem matado. Viu o que está escrito na lei? Oh, glória. Olho por olho, dente por dente. Sabe o que eu vos digo? Se alguém te ferir uma face, ofereça também a outra. Quem está disposto a obedecer? Nós queremos ouvir sermões em que nos elevam para cima, mas não queremos ouvir sermões que nos põem nas responsabilidades. Oh, glória! Nós queremos ouvir Deus falar, mas não queremos ser advertidos. Nós queremos que Deus faça, mas a nossa parte nós não queremos fazer. Quando Jesus disse: quem quiser vir a mim, no Evangelho de Marcos 8:34, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós já vamos chegar aqui. Oh, glória! Nós queremos ser crente, não queremos? Para ir para o céu, precisa cumprir, precisa obedecer a palavra. Oh, glória! Aí ele vai dizer, no versículo 13: entrai pela porta estreita. Ele vai concluir o sermão dele. Está chegando o momento dele concluir o sermão. Está chegando o momento de Jesus terminar a sua mensagem. E ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Porque quem quer obedecer? Oh, glória! Pode ir em qualquer lugar e dizer assim: você aceita o Senhor Jesus? Mas Jesus é tudo para mim. Você quer obedecer? É diferente. Se você sair na rua e conversar com qualquer pessoa que você encontrar, e você perguntar o que é Jesus para ele, ele vai dizer: Jesus é tudo para mim. Mas você olha para a vida dele e a prática não condiz com o que ele diz. Infelizmente estamos vivendo em época em que as pessoas se acostumaram com o Evangelho, zombam dos cristãos, porque os cristãos estão deixando a desejar. Muitos que se dizem servos de Deus, muitos que se dizem homens de Deus, estão deixando a desejar. Estão vivendo uma vida impiamente, estão vivendo sem responsabilidade, estão entrando por a porta mais larga que eles encontram, e não querem mais renunciar. Oh, glória! É duro esse sermão, mas é o que Deus colocou no meu coração para transmitir aqui hoje. Sem esta forma, ninguém vai morar no céu. Não vai. O Deus que nós estamos pregando é imutável. O que ele abominou no passado, vai continuar abominando para todo sempre. O que era errado será errado hoje e será errado para todo sempre. Oh, glória! Lamando Iva, Shurabagai. Aí nós não queremos entrar por esse caminho. Nós queremos entrar pelo caminho da desobediência, porque é melhor. E daí nós vamos colocar aquela frase: não julgueis, para ninguém poder me julgar, porque eu quero fazer o que eu quero. Só que como servo de Deus nós temos responsabilidade. Jesus vai dizer nesse sermão aqui: vocês são o sal da terra, vocês são
a luz do mundo. O que é uma luz? O mundo está em treva. O que é treva? Treva é pecado. O que é luz? Santidade. Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo. E não se acende uma luz e põe debaixo da mesa, porque senão não vai clarear a casa. Para que a luz se acende? Para iluminar todos que estão na casa. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós devemos produzir boas obras, para que o mundo veja que nós somos diferentes. Para que o mundo veja que nós somos salvos. Representamos Deus. Mas nós não queremos. Nós estamos debaixo da mesa, escondidinho, para que ninguém nos veja. E muitas vezes a luz já está apagada. A porta é estreita e o caminho é apertado. Quando se fala de obediência, nós falamos que é uma guerra contra as forças espirituais. Lembra quando Jesus foi depois que foi batizado, foi para o deserto jejuar? Lembra dessa passagem? Jesus foi fazer o quê? Foi orar e jejuar. No que ele se deparou? Com quem ele se deparou? Ele se deparou com as forças espirituais, com demônios, com Satanás. Porque Satanás não quer que você jejue, não quer que você obedeça, não quer que você siga o caminho da verdade. Quando Jesus vai buscar, sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Se preparando para obedecer. Se preparando para, por mim, por você, pelo mundo. Aleluia. E aí onde é que Satanás age? Na fraqueza. Jesus já está começando a sentir fome. E ele diz assim: se és o Filho de Deus, para que sentir fome? Faça com que essas pedras aí se transformem em pães e pronto. Ele viu que não tinha jeito, ele mostra os prazeres, mostra os reinos. E diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí foi o limite. Oh glória. Você pensa que para ser obediente, é por isso que Jesus vai dizer assim: ó, bem-aventurados que choram, porque tem momentos que é preciso chorar. Orar por aqueles que nos ofenderam, pensa que é fácil? Jejuar por aqueles que nos levantaram calúnia, é fácil? Mas a Bíblia diz que tem que ser assim. É ali que nós vencemos. É uma renúncia, a porta é estreita mesmo. Oh glória, mas a maioria não quer entrar por essa porta. A maioria quer entrar no automático. Deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Se der eu oro. Se der eu jejuo. Se der eu vou na igreja. Se der eu leio. Se der eu obedeço. Aí Jesus vai dizer assim: ó, se der eu te levo para o céu. Oh glória. Será que nós estamos priorizando Deus, o reino de Deus, a sua palavra? Oh glória. Aleluia. Satanás sempre vai agir. Uma das coisas mais interessantes é: vir para a igreja sempre é bom? Se olhar no lado humano, não é muito bom. Às vezes nós queremos ficar com a nossa casa. Às vezes é melhor sentar no sofá, ligar a televisão e assistir, está passando ali, ficar bem arriado, né? Às vezes é melhor. Às vezes é melhor sair, passear. Às vezes é melhor. Mas será que aquilo que nós estamos fazendo é bom para a nossa vida espiritual?
Portanto, a porta é estreita. Vamos nos esforçarmos para entrar por ela. Vamos renunciar. Dá dízimo. É bom dar dízimo? Para quem dá é bom, mas para quem nunca deu não é. Para quem já conhece sabe como é que funciona, mas para quem não conhece não é fácil. Não é fácil. É estreita a porta. Ele vai pegar o dinheiro dele. Quando ele chega para dar o dízimo, ele pensa: eu poderia ir no lanche, eu poderia passear esse final de semana. E Satanás vai colocar isso no coração. Mas é melhor obedecer, ser fiel, porque Satanás sempre vai lutar contra. Sempre contra, sempre contra. Mas se você fizer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Oh, glória! Portanto, entrai pela porta estreita. Hoje as pessoas querem viver no automático. Se der, eu dou o dízimo. Se der, eu oferto. Se der, Jesus te abençoa. Se não, mas nós precisamos ser fiel, cumpridores da palavra. Aleluia. E sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Logo nós observamos um texto que Jesus, o próprio Jesus vai contar, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 28, Jesus vai contar uma parábola de um certo homem que tinha 2 filhos, e ele chega para um e diz assim: meu filho, vai trabalhar na minha vinha? E sabe o que ele diz? Não vou. E aí ele chega para o segundo filho, só que esse que disse não vou, ele se arrependeu, lembrou do pedido do seu pai e foi trabalhar. Aí ele chega para o segundo e diz assim: meu filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele diz: pode deixar, pai, que eu vou. E não foi. Aí Jesus torna a perguntar para eles: qual foi desses 2 filhos que fez a vontade do seu pai? E esse era o primeiro, que disse que não ia e depois foi. O que é que nós aprendemos com isso? Às vezes nós só dissemos que somos, irmãos, mas as nossas ações não condizem com aquilo que nós dissemos. Não adianta nós dizermos, nós precisamos sermos. Não adianta ficar dizendo para os outros que olha aqui, ó, eu sou crente. Chegar ali na estrada e dizer assim: ó, eu sou crente, olha para mim aqui, ó, sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não adianta dizer. Não. É importante que nós nunca venhamos dizer que somos crentes, mas é importante que as pessoas olhem para nós e dizem assim: tem algo diferente em você. Eu vejo que você é diferente. Eu não sei se vocês já passaram por esses momentos, que às vezes você está num lugar que ninguém lhe conhece, e alguém chega para você e diz assim: eu vejo que você é diferente. Tem algo diferente em você. Oh, glória. Não precisa dizer, nós precisamos viver. Oh, glória. Eu não preciso dizer que eu amo. Às vezes quem muito diz, pouco faz. Aleluia. Às vezes eu começo a dizer assim: eu te amo, irmão. Eu te amo, irmão. Eu amo o irmão. Mas o dia que o irmão precisa, eu não posso. Não adianta ficar dizendo: ame. Glória a Deus. Faça isso. Deixa Deus trabalhar ao teu coração. Oh, aleluia. E aí ele vai falar assim, no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não se conhece a pessoa pelo que ela diz. Eu conheço pessoas que falam tão bem, que se você parar na frente dessa pessoa, facilmente você é enganado. Mas se você olhar para a vida dela,
Aí você diz assim: como eu estou enganado? Se você olhar para as atitudes dela, você vai dizer: como eu estava errado. Nunca vivemos numa época de tantas historinhas, de tantos pregadores, de tantas palavras, falatórios, mas que na verdade são só palavras vazias, onde o Espírito Santo de Deus não opera. Oh, glória! Eu estava ontem aqui no ciclo de oração, o presbítero irmão Josias pediu para me trazer uma palavra, e eu falei aqui ontem sobre os 2 discípulos que iam a caminhos a Emaús. Sabe o que aconteceu com aqueles 2 discípulos? Eles participaram com Jesus, viram milagres, contemplaram tantas coisas boas, mas agora eles estavam conversando, um do lado do outro, e um disse assim: pois é, a nossa esperança foi embora, nós pensávamos que era Ele que ia vir para restaurar Israel, mas nos enganamos. De repente Jesus se depara ao lado deles e começa a caminhar junto com eles. E Jesus diz: o que é que vocês estão conversando? E um dos 2 ali diz assim: és tu forasteiros aqui em Israel? Não sabe o que aconteceu? Sobre Jesus? Aquele que nós esperávamos que fosse a nossa salvação, que morreu. É bem claro que algumas mulheres, eles até questionam, dizem que ele ressuscitou, que foram lá, mas olha a dureza de coração. Olha a dureza de coração deles. Eles não creram, estavam voltando, Jesus do lado, e eles com os olhos fechados não conseguiam sentir a presença do Senhor do seu lado. Não sentiam a presença. Estavam decepcionados. Quando eles chegam ao seu destino, Jesus vai, olha para eles, faz de conta que vai passar direto. E quando Jesus faz de conta que vai passar direto, um deles diz assim: ei, Senhor, já é tarde, fica conosco. Jesus vai, entra na casa, e eles colocam o pão e pedem para Jesus agradecer. Eu acredito. Jesus pega o pão, e quando Jesus levanta o pão e agradece, e parte e dá para eles, e eles reconhecem Jesus. Oh, glória! Quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Quando Jesus desaparece do meio deles, aí eles dizem assim: porventura, quando nós conversávamos pelo caminho, não ardia em nosso coração? Oh, glória! Aleluia! Ardia, não ardia o coração? Mas eles não se dobraram. Mas eles não voltaram. Eles continuaram desanimado, triste. Oh, aleluia, a presença de Deus aqui é real. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. Se tem algo ardendo o coração, é a presença do Espírito Santo. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. Que nós venhamos obedecer a sua palavra. Aí Jesus continua dizendo no versículo 22, muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, aleluia. E ele diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí não adianta ficar orando, não adianta ficar clamando, não adianta ficar gritando. Muitos naqueles dias vão dizer: mas em teu nome, Senhor, eu fiz isso. Em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. Em teu nome, Senhor, eu preguei. Em teu nome, Senhor. E Jesus diz: mas eu não te conheço. Tu falou no meu nome, mas eu não te conheço. Tu nunca teve intimidade comigo. Eu nunca ouvi a tua voz. Eu nunca tive o prazer de estar do teu lado e tu me sentir.
Quantas vezes o teu coração ardeu, mas tu não abriu o coração? Quantas vezes eu caminhei do teu lado, queria entrar na tua casa, e você entrou e deixou eu ir embora? Amado Iva, Shuramagai. Oh glória! Oh glória! Mas nós precisamos entender. Jesus encerra um dos maiores sermões de toda a história, dizendo: todo aquele, pois, ele vai encerrar o sermão. Falou todos os seus ensinamentos. E agora ele vai encerrar o sermão comparando com duas construções, ou dois construtores. Um que vai construir uma casa com fundamento. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Oh glória! A tentação vai vir, a provação vai vir, Satanás vai armar cilada, mas ele não vai cair. Oh glória! As provações vão vir, as tentações vão vir, mas ele não vai cair, porque ele está obedecendo a palavra de Deus. Mas aquele que escuta essas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, o primeiro laço que Satanás arma, ele bota o pé e vai ser preso. Vai ser grande a sua queda. Mas é interessante um dia a casa vai cair. Para encerrar, aleluia, só vai permanecer o que praticar a palavra. Quem não pratica, um dia a casa vai cair. Não adianta tentar se esconder. Não adianta fingir que a casa está bonita. Não adianta fingir que está no alicerce. Um dia ela vai cair. E todos vão ver. E vai aparecer. Não tem como fugir. Mas aquele que está na obediência da palavra, ela vai permanecer. Oh glória! Como está a nossa casa? Ela está forte? Ou você está com medo dela cair? E não adianta, se não tem alicerce, vai cair. É Jesus que vai dizer, ele vai encerrar o sermão sobre esses dois construtores, o prudente e o insensato, e o imprudente. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu estou falando algo do céu aqui. Se você sentir isso que eu estou sentindo agora, uma convicção da presença de Deus, o que eu mais sinto é que nós todos venhamos entender, que nós todos venhamos ser verdadeiros, que a nossa construção seja sólida, não seja na areia, seja verdadeira, não seja de aparência. Oh glória! Ele está aqui. Ele está aqui, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Oh glória! Eu sei que muitas das vezes não é fácil. Sei. Eu sei que muitas vezes o vento sopra forte. Não é fácil. Mas eu quero orar aqui hoje. Bem rapidinho. Eu sinto de Deus em orar aqui hoje. Eu sinto uma presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está sentindo o coração ardendo agora, mas eu estou sentindo. Ele está aqui para nos abençoar, para nos revestir, para nos dar força, para nossa casa não cair. Quem quer uma oração aqui hoje? Quem quer uma oração? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu sinto a presença dEle, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele quer nos abençoar aqui hoje. Saia do seu lugar, há uma oportunidade grande,
Há uma oportunidade grande. Há uma oportunidade grande. Alai da gachura bagai. Ai de manda lava chura bagai. Vidio manda lava bagai. Ai de manda bagai. Tem renovo, tem renovo. Tem construção. Tem milagre. Aleluia. Isso, pode vir mais aqui, ó. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Escute o que o Senhor vai falar agora. Há uma tentação muito grande. Diz o Senhor aqui, eu estou falando diante de Deus. Você está sendo tentado fortemente. Satanás se levantou para te derrubar. Deus quer trabalhar na tua vida. Quer te revestir. Oh, glória. Deus quer te dar força. Oh, glória. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós falamos a Tua palavra, Senhor. Entra com providência do céu agora em cada vida. Os Teus filhos, Senhor, que precisam da Tua graça, da Tua ajuda, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das investidas do nosso adversário. Conhece, meu Deus, a cada um. Conhece a casa de cada um, a família. O quantos precisam de Ti. Entra com providência do céu agora, nesta casa, nesta família, neste irmão, nesta irmã. Agora, toda ação espiritual contrária venha cair por terra, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha operar na vida do Teu filho, da Tua filha. Venha dar vitória, meu Pai. Eu creio no Teu poder, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Dá vitória à Tua filha, dá vitória ao Teu filho, Senhor. Estende as Tuas mãos e opera o milagre, para a glorificação do Teu nome, Senhor. Porque és o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Pai, eu creio no milagre. Se for enfermidade agora, restaura a saúde. Toda enfermidade agora comece a desaparecer, em nome de Jesus. Comece a desaparecer agora, em nome de Jesus. Toda ação do mal, agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo opere milagre para o louvor do Senhor.